Pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre porcentagem, mais precisamente sobre o acréscimo e o desconto oferecido pela porcentagem, ok? Que a gente é utilizado, como é que é utilizado, né, a porcentagem? Utilizamos a porcentagem para fazer acréscimo, aumento ou inflação, que é chamado, ou decréscimo, redução, deflação ou desconto, e representamos tais porcentagens com esse símbolo de porcentagem, ok? Esse é o símbolo que nós usamos para porcentagem, ou seja, para um número sobre 100. Existe também um símbolo para um número sobre 1000, mas não cabe a essa aula agora, nós vamos focar mais no de porcentagem. Quando determinado valor sobre acréscimo ou diminuição, podemos calcular a composição de porcentagem, ou seja, o valor o valor atual com o desconto ou com o acréscimo, ok? O que significa esse sinal de porcentagem? Como eu já falei antes, ele é uma representação de um número sobre 100. Ou seja, ele representa de forma simplificada uma fração que tem como divisor 100. Por exemplo, ó, se eu tenho 10%, ele é uma simplificação do que? 10%, ele estaria aqui, ó, 10 sobre 100, ou 10 por 100. Isso quer dizer que a cada 100 unidades aconteceriam 10 eventos que é representado, ok? Só um minuto, deixa eu desligar aqui. Prontinho. Aqui no próximo caso, 25% representa 25 sobre 100, certo? E 84%, 84 sobre 100. E também a gente tem a outra forma de através dos números decimais. Ou seja, depois que 25, 84, ok? E como a gente vai calcular o acréscimo ou desconto? Para calcular o valor do acréscimo ou redução, precisamos identificar alguns aspectos como o valor que vai sofrer acréscimo, porcentagem do acréscimo e o tipo de operação, se ele será um acréscimo ou redução, ok? Um exemplo, esse seria um exemplo de acréscimo. Um condomínio com 200 moradores sofreu um acréscimo de 10%. Qual o valor atual de moradores no condomínio? Utilizamos a seguinte fórmula para calcular a população total. Olha só, parece ser uma fórmula um pouco complicada, mas não é. Vai ser um negócio bem simples à medida que vocês forem repetindo, certo? Eu coloquei aqui, ó. Essa parte da fórmula P em função de T seriam a população total. É só uma representação, não é uma parte da fórmula mesmo. E vai ser igual a n, que é o número que vai sofrer essa alteração, ou seja, aqui acima n seria 200 moradores, tanto que a gente passa aqui para a fórmula n vezes 1 mais x sobre 100, que x seria o número da porcentagem, ok? E por que o 1 aqui? Porque esse 1 representa esse número inteiro também. Quando multiplicar, seria a porcentagem mais o número inteiro, porque ele estaria também nesse acréscimo ou redução. Então, ó, a gente vai ter aqui n igual a 200, que é o número de moradores, o número que vai sofrer a porcentagem, o efeito da porcentagem, vezes 1, que é um número que não se altera, ele vai ser sempre fixo esse 1, mais 10 sobre 100. Por que 10 sobre 100? Porque a gente sofreu
um acréscimo de 10%, ou seja, 10 sobre 100. Lembra lá que eu falei que 10 sobre 100 10% é igual a 10 sobre 100. Então, a gente simplificando aqui, ó, 200 vezes 1 mais 0,10. Lembra também que eu falei lá, ó, olha só, 10% é igual a 10 sobre 100, que por sua vez é igual a 0,10. E olha só aqui, ó, o 10% virou 0,10. Então, como esses aqui estão entre parênteses, a gente vai resolver ele primeiro. Então, repete 200 vezes 1 mais 1,10, ou 1 mais 0,10, perdão, fica 1,10. E 200 vezes 1,10 vai ser igual a 220. Ou seja, a população atual desses moradores é de 220. Essa é uma situação de acréscimo, por isso a gente na fórmula usamos 1 mais o valor da porcentagem, ok? Já quando a gente usa desconto, a gente vai alterar um pouquinho a fórmula. Em vez de usar mais, a gente usa menos aqui. Tá bem? Até porque é um desconto, é uma função invertida do que a gente acabou de resolver. Então, bora lá resolver. E aqui a gente tem o exemplo, olha só. Um produto que custava R$ 200 teve um desconto de 60%. Qual o valor desse produto durante a promoção? Aqui a gente tem, ó, preço, né? Que é só uma função aqui que eu criei. Isso aí fica a critério de vocês, não precisa ser necessariamente P em função de T, igual a 200, que é o valor, né, que vai ser alterado, que sofreu o efeito da porcentagem, vezes 1 menos. Lembrem-se do menos, porque é desconto. A gente usa menos para desconto e usa mais para acréscimo, ok? 1 menos 60 sobre 100. E por que 60 sobre 100? Porque é 60%, ou seja, 60% significa uma simplificação de 60 dividido por 100. E a gente passa para a próxima linha, olha só. 200 vezes 1 menos 0,60. Ou seja, por quê? 60 dividido por 100 é igual a 0,60. Então, quando a gente subtrair tudo aqui, vai ficar P em função de t igual a 200, continua aqui, e a gente resolveu essa parte aqui porque eles estão em parênteses, então a gente deve dar prioridade para esses, ok? 1 menos 0,60 é igual a 0,40 ou 0,4, que tanto faz os dois porque a gente pode ignorar esse último zero, por conta que é um número decimal. E então a gente vai agora fazer a multiplicação. 200 vezes 0,4 é igual a 80. Então, o valor atual do produto é de R$ 80, ok? Com desconto, ele passou a custar R$ 80.